Como montar uma prática de asana? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga também, esse perfil aqui, esse canal aqui do YouTube, perfil no Instagram, perfil no TikTok, redes sociais, enfim, estamos por aí. E hoje eu queria trazer um tema que vem passando muito por mim, né? Eu tenho falado isso muito em algumas formações de professores que eu dou, com meus alunos e alguns amigos que vieram me perguntar também, que é: como que eu penso numa prática de yoga adequada para mim, né? Eu sei que esse é um assunto um tanto quanto delicado, né? Porque você montar uma prática para você envolve você ter um certo tipo de conhecimento que eu, daqui desse lado da telinha, não tem como saber se você tem, tá? E essa aula, ela serve tanto para professores, ou seja, para um professor que quer montar uma aula para alguém, assim como para um aluno ou para um praticante que quer montar a sua própria aula, a sua própria prática, né? A gente fala dentro do yoga a importância de você ter uma prática constante, uma prática pessoal e individual. Mas será que essa prática deveria ser sempre igual? Será que eu monto uma prática para mim e ela vira essa prática minha para o resto da vida? Como é que é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então vem comigo. Bom, primeiro, como eu não podia deixar de falar, né, é importante ressaltar aqui que quando eu estou falando de prática, eu estou falando de uma prática de asana, que são as posturas dentro do yoga, tá? É muito claro para quem estuda yoga há mais tempo, para quem vai mais fundo nos conceitos teóricos, né, e filosóficos do yoga, que o yoga não é só a prática física, que a prática física é uma parte boa, uma parte importante, mas ela é uma parte pequena dentro de todo o acervo de conhecimento que o yoga traz a respeito de como que a gente se entende enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mente pensante e atuante, né? Então o yoga envolve muito essa investigação. A prática de asana, ela não resolve todas as questões da vida. Isso é outro ponto que é muito importante de ser colocado aqui, né? Muitas pessoas acham que as pessoas vão colher todos os benefícios do yoga fazendo algumas posturas. E não é bem assim, tá? É importante que isso fique muito claro. Porém, as posturas, elas têm funções muito importantes também, que eu já falei aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, um link, na verdade, da playlist que eu falo sobre a fisiologia sutil do yoga, e que lá eu trago muito conteúdo, na verdade, muito legal, sobre como você pensar e entender o próprio corpo. Mas dentro da tradição, quando a gente vai pensar numa prática para alguém, ou quando eu vou pensar numa prática para mim, ou se eu vou bolar uma prática para outra pessoa, eu devo levar em consideração dois aspectos principais, tá? É o aspecto de Varna e de Ashrama, tá? E que Varna significa a ocupação da pessoa e Ashrama é a fase da vida daquela pessoa. Então essas duas coisas são fundamentais para eu pensar em quando e como eu bolo uma prática para alguém. Por exemplo, vamos começar pelo conceito de Varna, tá? Que é o conceito da ocupação da pessoa. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que trabalha com contabilidade, tá? Ou trabalho num escritório, sentado o dia inteiro. Eu preciso de um tipo de prática, talvez uma prática para abrir mais espaço, para alongar, para trazer mobilidade, para trazer um pouco de movimento, porque eu já fico muito parado, né? Já tendo a me comprimir, então as expansões são muito importantes para quem tem esse tipo de vida, né? Para quem fica muito parado, ter movimentos para trazer um pouco de fluidez para o corpo é importante, né? Agora imagina o oposto, imagina que a pessoa é um atleta, um jogador de futebol profissional. O cara trabalha o dia inteiro movimentando o corpo, fazendo força, correndo, se movimentando demais. Será que a prática dele deveria ser igual ao daquela pessoa que fica o tempo inteiro sentada? Por mais que eles tenham a mesma idade, vamos supor duas pessoas de 25 anos, tá? Dois homens de 25 anos. Um trabalha na contabilidade, dia inteiro sentado, o outro é um jogador de futebol profissional. Eles precisam de práticas completamente opostas, independente da idade, independente se os dois são saudáveis, independente se os dois fazem academia, percebe? Porque de acordo com a ocupação daquela pessoa, ou seja, como ela passa a maior parte do dia, eu preciso levar isso em consideração de uma maneira muito honesta, de uma maneira muito cuidadosa, para que eu traga uma prática para equilibrar essa vida, né? As práticas do yoga, como eu também já disse aqui, né, quando eu falo sobre os asanas, né, sobre os fundamentos do asana, né, ela tem duas funções, e uma delas é equilibrar essas energias de muito agito e muita
ausência de movimento, muita rigidez e muito conforto, muita moleza, né? Então ela deve sempre equilibrar essas coisas. Então, para uma pessoa que se mexe pouco, eu devo botá-la para se movimentar um pouquinho mais. Para uma pessoa que se mexe demais, eu devo botá-la para ficar um pouquinho mais calminha, mais quietinha, fazer movimentos mais introvertidos, né? Mais de imersão em si mesmo. E aí eu posso começar a equilibrar a vida dessa pessoa com as práticas de asana. Quer dizer que eu vou fazer com que essa pessoa pare de sofrer, resolva as suas questões mentais, emocionais? Não, não é sobre isso, né? Mas fisicamente eu estou ajudando ela a ter um momentinho de autocuidado, a equilibrar essas energias do corpo, a fazer eu acabar a prática me sentindo um pouco melhor, com o corpo um pouco mais disposto, e isso sim me dá energia e potência para eu fazer essas outras investigações que no yoga dá para eu dizer, sem sombra de dúvidas, que são mais importantes. Todas elas são importantes, tá? Mas eu não deveria, dentro da pedagogia proposta do yoga, ficar só na postura. Faço uma postura e acho que meus problemas vão se resolver. Isso é uma ilusão, né? Beleza. Então entendemos como levar em consideração como aquela pessoa passa a maior parte do dia é fundamental para eu poder pensar uma prática. Lembrando, tanto eu como professor que quero montar uma prática para outra pessoa, assim como eu como praticante quero montar a minha prática pessoal. Por exemplo, eu sou professor, né? Eu gosto sempre de, nas aulas que eu dou, eu demonstrar os asanas junto. Então, fora disso, eu faço musculação, eu movimento muito o corpo, porque eu moro num sítio, estou o tempo inteiro subindo, descendo escada, cuidando do cachorro, ando para lá, pego sei lá o que, subo em sei lá onde, vou na caixa d'água. Tem muito trabalho de corpo. Então a minha prática pessoal, ela costuma ser uma coisa mais lenta, mais firme também. Eu tenho muita facilidade com flexibilidade, eu sou um homem muito flexível, né? O que não é necessariamente bom, né? Eu tenho às vezes um pouco de frouxidão, meu ombro esquerdo sai do lugar, o meu quadril é meio solto às vezes. Então a minha prática pessoal, ela é muito firme e muito mais estática do que uma prática muito movimentada. Percebe? Porque eu já tenho uma certa frouxidão, então eu tenho que trazer firmeza. Eu já tenho muito movimento, então eu tenho que trazer mais permanência, mais essa coisa de eu parar um pouco e eu cuidar desse movimento interno. Beleza? Então, quando eu vou montar a minha prática pessoal, eu levo em consideração o meu varna, que é a minha ocupação. Outra coisa que é fundamental a gente levar em consideração é a ashrama. A ashrama é a fase de vida daquela pessoa. Porque, vamos imaginar, uma pessoa que trabalha no escritório o dia inteiro, pode ser uma pessoa de 18 anos que trabalha no escritório o dia inteiro e uma pessoa de 70 anos que trabalha no escritório o dia inteiro. Essas pessoas precisam da mesma prática? Por mais que ambas fiquem sentadas o dia todo? É claro que não. Uma pessoa de 18 anos tem um tipo físico, né? Por mais que ela seja sedentária, por mais que ela seja, vamos dizer assim, mais rígida em questão de flexibilidade, o corpo dela é diferente do corpo de uma pessoa de 70 anos, por mais ativa que essa pessoa de 70 anos seja. É claro que às vezes a pessoa de 70 anos pode até ser mais alongada do que uma pessoa de 18, pode ser mais disposta que uma pessoa de 18, mas a gente não pode esquecer que essa pessoa tem 70 anos de bagagem física. Então as articulações dela têm as suas condições, os ossos dela têm as suas condições, a capacidade de elasticidade do corpo vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto uma pessoa mais jovem tem um corpo, por exemplo, uma pessoa de 18 anos ainda tem muito do corpo ali em formação, né? Muitos ossos ainda não estão completamente formados, as articulações têm mais capacidade de expansão e de contração, assim como os tecidos também, os tecidos da pele, da face, dos músculos. Então, quando eu vou pensar numa prática para uma pessoa jovem, é diferente de uma pessoa adulta, que é diferente de uma pessoa idosa, e que é diferente de uma criança também. Eu posso montar prática para todas essas pessoas, porém é muito importante eu levar em consideração essa prática. Por exemplo, quando eu comecei a praticar yoga, muitos anos atrás, a minha prática era claramente diferente da de hoje, porque eu sinto que meu corpo já mudou um pouco, né? Ele já envelheceu um pouco. É claro que eu sei que eu não estou uma pessoa idosa ainda, mas o meu corpo não é o mesmo de quando eu tinha 18 anos, que não é o mesmo de quando eu tinha 15, né? Também não é o mesmo de quando eu tinha 25. É muito diferente, até porque os hábitos mudam, a sua qualidade de vida vai mudando e vai te trazendo novas percepções. Então, esses dois aspectos, Varna e Ashrama, eles devem sempre ser levados em consideração quando eu vou montar a minha prática. E aí eu vou entendendo, eu tenho esse tipo de ocupação e eu estou nessa fase da vida, então eu vou pensar na minha prática desse jeito.
Eu vou pensar, por exemplo, uma pessoa mais idosa, ela deve fazer movimentos mais lentos, né? Porque como as articulações dela já sofreram muito impacto ao longo da vida, por mais que ela seja uma pessoa fisicamente ativa, ela deve fazer movimentos mais lentos, com menos impacto, né? Já uma pessoa mais jovem, eu posso trazer um pouco mais de movimento, de dinâmica, né? Uma pessoa mais idosa também tem uma qualidade mental diferente. Então, numa pessoa mais idosa, faz mais sentido eu fazer movimentos mais introspectivos, fazer movimentos mais imersivos nela, em que ela pode se entendendo, né, de maneira mais completa. Isso também faz com que eu possa direcionar a prática para uma condição que essa pessoa tem específica, né? Ou seja, essa pessoa idosa, talvez ela consiga fazer movimentos meditativos mais atentos e concentrados do que uma pessoa de 18 anos. Numa pessoa de 18 anos, por exemplo, ela tem menos capacidade de atenção, ela tem menos tempo de vida, ou seja, a relação dela com o tempo é diferente, proporcionalmente falando, em relação a uma pessoa de 70 anos, né? Então, quando eu vou entender a prática para essa pessoa mais jovem, eu tenho que levar em consideração que a atenção dela é menor, então eu tenho que puxar a atenção dela mais vezes, eu tenho que estimular ela a não ficar tão entediada, né? Então tudo isso eu vou jogando em relação a esses dois aspectos que são fundamentais. Então lembra disso, Varana e Ashrama. E aí, em relação a se eu faço mais abertura de peito, se eu faço mais movimentos para frente, se eu faço mais tração, se eu faço mais compressão, isso tudo tem na minha playlist também, né, de vídeos que está aqui no YouTube, que fala sobre a fisiologia sutil do yoga. O link dessa playlist eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Então assiste esse vídeo e depois assiste a playlist, que você certeza que você vai ter uma capacidade absolutamente diferente de montar a sua prática, uma prática para qualquer aluno e pessoa que você queira ajudar, beleza? Bom, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele serviu para você, se trouxe algum conteúdo que você acha que pode te acrescentar e te ajudar. E também, se você curtiu o vídeo, aproveita para deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, que assim você fica sabendo dos próximos vídeos, tá bom? Essas práticas, né, essa forma de olhar para a prática de asanas, eu passo dentro da minha escola online. Lá a gente tem aulas práticas e teóricas ao vivo e também ficam gravadas, então você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer momento. Quando você fizer ao vivo, eu tenho como ver você me vê de volta, a gente pode trocar bastante conteúdo, você tira dúvida, eu faço correções e ajustes. Então a gente tem essa troca que é quase pessoal, né? Só tem a distância de uma tela ali, mas a gente consegue realmente ter uma troca muito legal. E se você não pode estar ao vivo, tem muita, mas muita aula que você pode assistir de qualquer lugar, tá? Eu considero essa escola que eu montei a escola dos meus sonhos, assim. Como eu gostaria de ter tido acesso a uma escola e que eu não tinha, e eu resolvi montá-la desse jeito, beleza? Então qualquer coisa, o nome da escola é Yogalaya, o link está aqui para você, escola.yogalaya.com.br. Se você está assistindo esse vídeo, me manda uma mensagem pelo Instagram, que tá melhor aqui. Meu Instagram tá aqui, ó, @yogalaya_, tá? Se você me mandar uma mensagem por lá, eu te ofereço 30 dias para conhecer minha escola, para experimentar todas as aulas de maneira absolutamente gratuita, beleza? Assim você pode ver como é que essas práticas funcionam para você, na sua rotina, no seu corpo, na sua mente. Tudo bem? Além disso, aqui no canal, todas as quartas e sextas-feiras eu lanço vídeos novos. Então fica atenta, se você seguir o canal e ativar o sininho, a gente vai te notificar sempre que sair um vídeo novo, né? Eu lanço tanto lives que eu faço, bate-papos incríveis com pessoas incríveis e que a gente tem muito conhecimento sobre yoga e sobre a vida, e também esses vídeos aqui que eu falo de maneira mais direta com você a respeito de aspectos que eu acho muito importantes dentro do yoga, tudo bem? E como eu falei já no meu Instagram, né, a gente lança lá conteúdos diariamente, então todo dia você pode ter uma pílulazinha de conteúdo de yoga, abro caixinhas de perguntas e a gente pode ter uma troca mais constante por lá. Também tem o canal no TikTok, tem o canal no Facebook, então onde você quiser, eu provavelmente vou estar lá. Se você quiser yoga, procure por Yogalaya, que a gente se vê, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.